Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre associações de protocolos, de técnicas para gerenciar o processo de envelhecimento. Eu não sei se vocês me conhecem já, mas quero me apresentar um pouquinho para vocês. Sou Natália Fischer, cirurgia dentista, professora de harmonização facial e uma apaixonada pelo gerenciamento de pele e gerenciamento do envelhecimento. Há muitos anos atrás, quando eu brinco que eu sou uma dinossauro da Hoff, né? Quando eu comecei lá atrás, eu fui muito criticada, inclusive, que vai fazer procedimentos de pele, vai fazer, usar creminho, microagulhamento, isso todo mundo faz. É muito melhor preencher. É muito melhor fazer toxina, né? E fui muito criticada como que isso não seria lucrativo, isso eu não teria grandes resultados. E hoje, um ano e meio para cá, eu vejo muitos profissionais dizendo assim, nossa, as minhas alunas, meus alunos falam assim, nossa, Nath, tu já falava de tudo isso, né? Hoje em dia se fala muito mais da naturalidade de gerência, de ser o gerente do envelhecimento do seu paciente, do que se falava antigamente. Antigamente eu era a louca que queria falar disso e que não ia dar dinheiro, né? E muitos desses profissionais nem estão mais, desistiram da harmonização, inclusive, porque só inflar o rosto do teu paciente com ácido hialurônico não vai te fazer jogar o jogo do longo prazo. Te fazer realmente fidelizar o teu paciente e mantê-lo no consultório. E aí, quando eu falo do meu currículo, Nath já fez muitos cursos, já fez treinamentos internacionais, tem muitos certificados, mas eu sempre digo isso quando eu me apresento. E o que me torna quem eu sou hoje, muito mais do que certificados e cursos nacionais, internacionais, são profissionais que confiam no meu trabalho, que se tornaram, nós temos aí já mais de 9 mil alunos nos meus treinamentos online, e que confiam no meu trabalho, que estão evoluindo, me permitem fazer parte da evolução deles. Isso me torna quem eu sou. Assim como os meus pacientes que confiam em mim, que fidelizam, que aí há 15 anos já me acompanham nesses protocolos. E aí, a gente precisa pensar assim, eu vejo que alguns profissionais dizem para o paciente, fazem postagens, né, falando assim, vou fazer um tratamento e você vai rejuvenescer 20 anos. Você vai, né, ficar 20 anos mais jovem, 10 anos mais jovem, eu vou tirar suas rugas, eu vou tirar suas manchas, eu vou fechar os seus poros. Não é assim. Não é isso que acontece. Você vai melhorar muito, gradativamente, mas você não vai tirar. A gente não tem como parar o envelhecimento. Só para de envelhecer quem morre. Então, não é isso que a gente vai prometer, mas a gente consegue melhorar. A gente consegue gerenciar esse processo. Acho que eu tenho que mirar para cá, né? Deixa eu vir para cá, então. A gente pode gerenciar esse processo. Só que a gente vai gerenciar esse processo de forma individual. Cada paciente é único e eu vou ter que analisar aquela pele e entender o que aquele paciente precisa e indicar para ele o tratamento mais adequado, né? Personalizar esse nosso tratamento, mas tá meio ruim mesmo. Ó. A nova Hoff. Também já faz uns 2 anos que eu fiz algumas palestras sobre a nova Hoff e hoje eu coloco entre aspas porque não é mais nova. Eu já falo há bastante tempo, mas hoje em dia os pacientes estão buscando mais essa naturalidade, né? A nova Hoff é gerenciar o processo de envelhecimento. Hoje, se você quer atuar, todos aqui já atuam na harmonização? Sim? Não? Estão começando, se interessando? Isso? Tá. A harmonização não tem volta, tá? Mordeu, bichinho picou, já era, não tem volta, é apaixonante. E você começar já, é maravilhoso quem tá começando, já começar assim, já começar entendendo da forma correta, de como deve ser, né? E a nova Hoff é isso, é você gerenciar o processo de envelhecimento, não é você simplesmente inflar o seu paciente só com preenchimento, só com toxina botulínica, deixar ele lá paralisado. E isso também, quem me escuta há mais tempo tá caduco de saber do foco no paciente. Fala assim, Nath, tô começando. Me dá uma dica aí para quem tá começando, quem tá pensando em atuar na harmonização. Sempre a minha dica vai ser essa.
que significa isso, Nath? É uma hashtag bonitinha pra gente postar e os pacientes acharem legal que a gente tem foco neles? Não. Pode também, mas não é isso. Foco no paciente é em cada decisão que você toma no seu consultório. Seja qualquer área, seja harmonização, seja prevenção odontológica, seja prótese, a área que você quiser atuar. Tenha foco no seu paciente. Quando você vai comprar um produto, você vai comprar um produto que não tem registro da Anvisa, que tá baratinho, que tem uma promo lá no congresso, ou você vai comprar um produto que tem lá base científica mostrando a qualidade dele, mostrando que realmente ele entrega aqueles resultados. Ah, Nath, esse custa um pouco mais caro. Mas o que eu quero para o meu paciente? Que eu faça um bom tratamento, que ele tenha um bom resultado, que ele tenha durabilidade, que ele fidelize, ou eu quero vender tendo muita lucratividade numa primeira venda e esse paciente não volta mais, porque não durou, porque o resultado foi ruim. Qual que é o meu objetivo? Tenha foco no seu paciente em tudo. Quando você vai agendar a consulta, eu vou deixar 15 minutos, porque daí eu posso marcar vários pacientes e eu vou ganhar na quantidade. Isso não é foco no paciente, isso é foco no seu bolso. E no longo prazo, não vai dar certo também. Você não vai ter alta lucratividade. Porque aquele paciente, ele entende que ele é mais um. E aí, se ele é mais um, e o vizinho do lado tá cobrando R$ 100 mais barato, eu vou no que cobra R$ 100 mais barato. Agora, se você cuida, acolhe o seu paciente, é totalmente diferente. Aí não é muito complexo o paciente te largar. Então, tenham foco no paciente de vocês sempre. O que é foco no paciente? É acolher o paciente, é entender o momento daquele paciente. Às vezes, naquele momento, o paciente não pode investir. Vai ter o paciente que vai entrar no teu consultório que pode investir R$ 10.000 no Pix. Vai ter, mais do que isso. Mas vai ter aquele paciente que ele tem R$ 300 no máximo para investir naquele dia. E aí você tem algo que você pode oferecer de qualidade para o seu paciente por esse preço? Você pode ter. Se você gerencia o processo de envelhecimento, você pode ter. Então, eu preciso entender o momento do meu paciente. Não é porque eu fui lá e fiz um curso de fios. Ah, incríveis, me apaixonei pelos fios, Nath. Aí eu comprei um monte de fios que estava na promo. Estão lá os fios. Daí chegou uma paciente que ela tá cheia de manchas, a pele não tá legal. Tá, assim, sem viço, sem brilho natural. Aí chegou essa paciente para mim. Ela precisa de fios? Não. O fio vai ter um resultado péssimo nessa paciente se eu não melhorar essa pele, essa qualidade da pele antes. Se eu não instruir muitas vezes a minha paciente nos cuidados que ela precisa ter em casa. Aí você não faz nada disso e enche de fios. Ah, os fios não são bons. Nossa, mas a Nath disse que os fios lá da Lura eram ótimos. Não é culpa dos fios, é culpa de você, profissional, que não entendeu o momento do seu paciente. Você queria vender os fios que estavam lá na sua estante. De novo, não teve o foco no paciente. Então, sempre, vocês vão lembrar muito da Nath falando isso. Ah, eu tenho que ter foco no meu paciente. Isso não é foco no paciente, isso é foco em eu pagar os boletos. Eu tenho que pagar os boletos, eu vou vender o que eu já tenho aqui. Não é por aí, né? Eu preciso falar da rotina do meu paciente. Eu preciso dizer para ele que ele tem que cuidar em casa. Eu preciso dizer, ah, Nath, eu não vou conseguir fazer o meu paciente parar de fumar, parar de se expor ao sol, se alimentar melhor, parar de tomar cafezinho com açúcar. Eu não consigo fazer isso. A gente consegue. Só que não é num dia que você vai dizer para ele parar de fazer tudo que ele gosta, porque ele vai fazer os tratamentos. Mas se você instruir o paciente, se você orientar ele na rotina, ele vai evoluindo. Ele, no mínimo, ele precisa saber o seguinte: se ele comer açúcar da manhã à noite, se ele todos os dias toma uma tacinha de vinho dele, se ele toma cafezinho com açúcar, se ele fuma, se ele não bebe água, o resultado dele vai ser menor. Vai ser muito menor. E aí, ele vai achar que o tratamento que ele investiu contigo não teve resultado, mas não foi isso. Foi você que não deu a instrução. O paciente não tem obrigação de saber que o açúcar vai glicar a pele dele, que o colágeno dele vai ficar endurecido e que ele não vai ter resultados. Uhum. E a experiência no atendimento faz parte também. Se eu atender ele de qualquer jeito, entra aqui, senta, não tem, né, nenhum conforto, mas não estou dizendo que vocês têm que ter uma clínica de luxo com um lustre de milhões. Não é isso. Isso pode ser instagramável. Mas muitos profissionais que estão começando acham assim, meu Deus, enquanto eu não tiver a clínica com o cappuccino, não sei, com Nutella, o lustre, não sei, eu não posso abrir a minha clínica. Não é por aí. Isso pode até fazer parte. Você quer atender com muita qualidade, mas o acolhimento, a experiência, o paciente se sentir único é o que realmente vai determinar que ele vai continuar contigo. Isso tudo é gerenciar o processo de envelhecimento. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão,
que tem tudo a ver com foco no paciente e o gerenciamento do envelhecimento. Mas depois vocês dão uma olhadinha no Google, coloca lá Quiet Beauty, a beleza silenciosa. Isso é algo que se fala muito no mercado mundial. Que hoje se fala, né, de um ano para cá, é o que se fala. Por quê? Porque as pessoas não querem que saibam que fizeram os procedimentos. Eu quero ir lá na Natália, eu quero fazer muitas coisas, eu quero que as pessoas olhem e achem que eu tô bem assim. Tem muitas pacientes que chegam para mim e falam: "Ah, eu quero ficar assim como tu, não quero fazer quase nada." Quase nada. Tem muita coisa nesse rostinho. Só que não são coisas que transformaram o meu rosto. Eu não tô com um lábio exagerado, com um malar exagerado. Esse é o perfil dos meus pacientes. Lógico que tem outros perfis, Nath. Eu gosto de bocão, eu gosto de malarzão, de mandíbula marcada. E esse é o meu foco e tá tudo bem. Só que cada vez mais está diminuindo esse perfil. Cada vez menos pacientes desses. Porque a gente tem visto os famosos pedindo para tirar o ácido hialurônico. Eu já falava lá atrás. E eu era louca, né? Mas... Então, pesquisem sobre isso. A beleza silenciosa é o que vem pela frente. É realmente tratar os pacientes e naturalidade, buscar a naturalidade. Ninguém precisa saber. As minhas pacientes falam, e eu amo quando elas chegam e falam assim: "Ai, Natália, me perguntaram se eu tava voltando de férias. Eu tô aqui no meio do trabalho enlouquecida." Sabe voltar de férias, que a gente tá com aquele ar assim, descansado, tranquilo? Isso, olha que maravilhoso. A pessoa achar que você tá voltando de férias e não é. É o procedimento que você fez e entregou esse nível de resultado. Investir, e para eu ter isso, eu preciso investir em tratamentos que vão estimular as minhas células a produzir colágeno, a produzir elastina, a produzir ácido hialurônico. Eu preciso nutrir essas minhas células, eu preciso regenerar as células que já estão senis. E o próprio ácido hialurônico e a toxina, eles fazem parte. Não tem como você não... Ah, agora a Nath está dizendo que a gente vai só tratar a pele. Claro que não. Você vai fazer ácido hialurônico, eu faço muito ácido hialurônico. Você vai fazer toxina, eu faço muito toxina. Só que você não precisa só usar estes protocolos e exacerbadamente. Então você pode usar em doses menores, em pontos específicos, onde o paciente realmente precisa, sem transformar, né? A paciente tem... Nossa, o que eu vejo de pacientes que chegam no consultório e falam assim: "Nossa, eu vim aqui fazer procedimentos contigo porque me indicaram, porque, nossa, doutora, eu vejo aí pacientes que eu olho, pessoas que eu olho o antes e depois, e eu vejo que ela era muito mais bonita antes. E eu não quero isso pra mim, eu não tenho coragem de fazer." Tem muita gente que não faz porque não tem coragem, tem medo desses resultados exagerados. Então você pode fazer toxina, você deve fazer preenchimento, mas aquilo que o paciente realmente precisa. E manter, porque isso é uma outra queixa dos pacientes também. Eles vêm e falam assim: "Ah, eu vou investir aqui, sei lá, depende do que você vai fazer, 5, 10, 15, 20 mil reais para fazer, só que daqui um ano eu tenho que fazer tudo de novo. Não posso gastar 10 mil reais por mês, por ano, 20 mil reais por ano em procedimentos. Nossa, eu tenho muitas outras coisas para fazer na minha vida. Eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho. Não tem como, eu não posso." Aí a pessoa nem faz, porque ela acha que ela vai precisar investir tudo isso e ela não vai. Você pode propor para o paciente, falar: "Agora você nunca fez nada." A pessoa tem 57 anos, se expunha muito ao sol, não tinha cuidados e agora ela te procurou. Tá, eu quero tratar, vou começar os meus tratamentos. Vou investir, vou fazendo aos pouquinhos. Ah, investi lá 10 mil reais, mesmo que foi ali em um ano. E agora? Eu preciso de novo no ano que vem fazer tudo de novo? Não, você vai mantendo. Começou a diminuir aquele preenchimento labial, você já faz. Começou a diminuir ali a região do malar, você já faz. Você vai usar menos quantidade, menos seringas de ácido, você vai usar menos quantidade de toxina, você vai usar menos. Tudo que você for fazer, você vai usar menos. Especialmente se você associar protocolos de pele. Quanto mais bonita a pele, quanto mais bonito, quanto mais quantidade de colágeno tiver, mais firme essa pele, melhor. Mais satisfeito o paciente vai ficar. E essa parte em casa, né? Você precisa estimular o seu paciente a ter os cuidados em casa, né? E aí, que técnicas a gente pode associar, Nath? Então, eu vou fazer o meu preenchimento com ácido hialurônico. Eu vou fazer a minha toxina botulínica, os meus bioestimuladores, o meu microagulhamento com monodoses.
Não tem como não trabalhar. E microagulhamento também era uma coisa que eu era muito criticada. Ai, um rolinho no rosto. Aí todo mundo faz, né? A esteticista faz, a biomédica faz, o dentista faz, o médico faz. Todo mundo faz. Aí você mais uma que vai fazer. E é tão fácil de fazer, então, justamente. É tão simples de fazer e você não vai colocar junto nos teus protocolos. Para mim é inadmissível. E não é assim, quem diz que não funciona, que não entrega resultado, é simplesmente quem não sabe fazer, né? Quem não sabe fazer microagulhamento. Se não tem resultado é porque você não sabe a técnica. Pode ser simples. Para quem faz uma MOD do 17, passar um microagulhamento no rosto é muito fácil. Só que, se você não fizer da forma correta, você realmente não vai ter resultado. E aí você vai ser mais uma que vai apontar e dizer que a Nath é louca e que não serve para nada esse tipo de procedimento, né? E os peelings, eu também sou suspeita a falar, porque eu sou totalmente apaixonada por peelings. Os peelings químicos, eles fazem toda a diferença e você pode fazer tudo isso. Você vai fazer o preenchimento, o paciente veio, ai, Nath, eu quero começar. Você vai lá e faz um pouquinho no malar. Às vezes o paciente precisa de um preenchimento labial, faz agora a Lur, tem o ácido hialurônico também, né? Você faz a toxina terço superior, por exemplo, faz um bioestimulador se o paciente precisar, não é todo mundo que precisa naquele momento de um bioestimulador, e já melhora a pele. A toxina vai durar mais. Como assim, Nath? Não existe como a toxina durar mais. Por que ela vai durar mais? Porque quando o paciente está mais satisfeito com a pele dele, quando começa a voltar, quando é que o paciente se incomoda? Começa a voltar o efeito da toxina. Ai, quanto tempo dura a toxina, Nath? Na bula, de 3 a 4 meses. Mas as pessoas dizem assim, 6. A minha dura 6, a minha dura 8. Gente, não é. Já está enganando o paciente, perdeu o foco no paciente, já está errado. Eu digo para os pacientes, de 3 a 4 meses no máximo, está escrito na bula, eu mostro quando o paciente vem dizer, mas a outra profissional lá me disse isso, tá aqui, ó. Tá aqui na bula. É isso que dura. Mas não quero dizer que você fez, em 15 dias está incrível, e aí fica perfeito, maravilhoso, não movimenta nenhum músculo, e em 3 meses, pá, caiu. Não é assim. Não é assim que funciona. Ela já começa, em 1 mês, ela já começa a diminuir. E aí, se é um paciente que se expõe muito ao sol, que fuma, que não cuida, que não usa o protetor, mais rápido isso vai acontecer. E se você deixou essa pele maravilhosa, lisa, esticada, porque você microagulhou, você fez o peeling, você indicou um home care, quando começar a primeira contração muscular, o paciente não se incomoda. Porque não está enrugando todo o rosto dele. A pele mal está movimentando, mas uma pele lisa, bonita, viçosa movimentando, ela não incomoda o paciente. O movimento traz até mais naturalidade. O paciente não está insatisfeito. Os pacientes que me permitem tratar a pele não reclamam da durabilidade da toxina. O paciente que quer fazer só a toxina reclama em 1, 2 meses, dependendo da força muscular que ele tiver. Então, você explica isso para o paciente. É mais barato você investir no tratamento da pele e um resultado muito melhor do que você esperar daqui a 1 mês você quer fazer toxina de novo e nem pode fazer. Aí vai ficar 2 meses insatisfeito até poder fazer de novo. A intradermoterapia também, fantástico, né? Gosto ainda mais do microagulhamento, que é menos desconfortável para o paciente. E o home care, gente, não tem como você não saber, você não precisa ser o entendedor de home care. Você não precisa dominar todas as alternativas de home care se você não quiser. Mas, no mínimo, uma base do que indicar para o paciente você precisa ter. Um protetor solar, um hidratante, um antioxidante. Senão o paciente vai colocar a perder aquilo que você fez no consultório. Uma pele jovem. Muitas vezes, uma pele jovem, uma menina novinha como ela ali, chegou no meu consultório e falou assim, será que eu preciso encher ela de toxina? Não precisa, tá tudo lindo. Posso fazer, dependendo da força muscular que ela tiver, 1 vez ao ano, uma toxina leve, preventiva. Às vezes aqui ela pode começando, a mãe dela tem uma marca e ela tá começando a ver. Eu posso fazer preventivamente. Para que eu vou falar todo paciente tem que fazer de 6 em 6 meses? Todo paciente tem que fazer 3 vezes ao ano? Não. Não tem essa necessidade. Não tem receita de bolo. Só que então paciente jovem não vai me render, Nath. Só 1 vez por ano eu vou vender toxina. Se você só faz toxina, sim. Não precisa fazer nada de preenchimento. Pronto, não vendo nada para essa paciente. Então, mesmo quanto mais foco no paciente, mais alternativas você pensa, inclusive, do que você tem para vender para ele. Se você não trabalha com essa parte, você não tem.
Então, tem muitos pacientes mais jovens que eles têm problema com acne, com a pele mais oleosa, tá passando por uma alteração hormonal. E com as estratégias de pele, inclusive de prescrição de nutracêuticos, você consegue melhorar isso consideravelmente. E aí, quando esse paciente chegar na fase lá dos 30, 40, ele vai ter outras coisas para fazer e ele já tá contigo, ele já fidelizou, ele não vai no outro que custa R$ 100 mais barato, né? E muitas pessoas não sabem como cuidar da pele. Muitas pessoas acham que sabem e cuidam de maneira errada. O que eu recebo de pacientes no consultório que trazem os produtos que ganharam a amostrinha, não sei de qual profissional lá, fala assim: eu tô usando isso aqui. Nossa, às vezes uma paciente com a pele senil, toda desidratada, usando sabonete para secar mais a pele, porque em algum momento ela tava com a pele, às vezes era verão, ela tava com a pele um pouco mais oleosa e deram aquilo ali para ela. E aí? E aí ela tá com a pele descamando de tão seca, uma pele senil que precisava de mais hidratação ainda, porque ela não teve uma orientação adequada. Então, algumas sugestões para vocês, não é receita de bolo, tá? Mas algumas sugestões para vocês. Por exemplo, tá? 4 sessões anuais para uma pele jovem, tá? Paciente jovem me buscou para fazer um tratamento. A cada 3 meses, por exemplo, eu posso fazer a cada estação do ano, trazo o meu paciente no consultório, analiso a pele e vejo o que essa paciente está precisando, como que está essa pele. Então, nessa sessão, eu vou analisar a pele do paciente, eu vou fazer um preparo no consultório, que eu vou higienizar, vou remover a maquiagem, vou fazer uma esfoliação, posso usar um agente antiqueratinizante, eu gosto muito de usar o mousse de ureia para isso, para tirar essa hiperqueratinização da superfície da pele, e eu vou fazer um microagulhamento com drug delivery. O que é o drug delivery, Nath? É aproveitar essa abertura dos canais que o microagulhamento faz, não precisa esfolar o rosto do paciente, escorrer sangue, não precisa nada disso. É só abrir para permear. E eu vou aproveitar. Só um microagulhamento, se eu não fizesse nada, só microagulhasse, eu já estaria estimulando. Só que eu aproveito que eu abri, eu aumentei essa permeação, eu vou lá e largo os ativos. E aí eu posso selar. Eu posso selar com uma máscara, um peeling químico, aí depende, né? Aqui alguns peelings que eu trabalho, né? Peeling de porcelana, com ácido retinóico. Você pode usar e depende do seu grau de conhecimento dentro disso, o que você vai usar. Ou uma máscara, né? Inclusive, a Alur tem uma máscara excelente de ácido hialurônico que vem prontinha já, é só colocar. Ai, tô começando, Nath, eu não domino os peelings, essa máscara é excelente. Você finaliza o microagulhamento com essa máscara. Tem imagem depois aqui para vocês. E a prescrição. No mínimo, você vai indicar para o seu paciente que ele tem que limpar o rosto dele. Ele vai usar um sérum que tem um sérum também home care maravilhoso. E vai fazer a proteção solar. Esse é o básico do básico. Então, mesmo que você não domine nada disso, você precisa orientar. Eu já recebi pacientes no meu consultório que fizeram toxina. E que tem manchas do pontinho de entrada da toxina, porque fez toxina, saiu com um pontinho de sangue, inclusive, porque o profissional não teve a capacidade nem de limpar aquilo ali. Saiu, pegou sol e manchou. Paciente fototipo mais alto. Não dá, né, gente? É inadmissível. A pessoa vai fazer um procedimento e ganha de presente uma... Ah, mas é culpa dele, ele que não cuidou. Não, é sua culpa. Você tinha que ter orientado o seu paciente. Então aqui, ó, gente... Vocês podem usar quaisquer umas das mesclas de drug delivery. Todas da Alur são excelentes, de verdade, tá? Já usei todas, uso muito. Mas que eu mais uso para os pacientes mais jovens são essas. No caso, o paciente, né? Em relação à oleosidade, bem interessante de utilizar. Essa aqui é basicamente o ácido hialurônico, o pantenol é mais hidratante, né? E a outra que é a antioxidante, né? Com vitamina C e tudo mais. Então, essas são as que eu mais uso para os pacientes mais jovens, né? Os protocolos para esse perfil de pacientes. E a finalização. Eu gosto de fazer uso, inclusive, dependendo de como é a pele do paciente, às vezes eu uso mais um pouquinho desse. Eu tenho no meu consultório também de bancada esses aqui, que eu posso também passar no meu paciente. Por exemplo, coloquei a máscara vem muito produto aqui dentro.
Inclusive, não desperdicem, tira a máscara, coloca a máscara e sobra ali, né? Aí eu aproveito e passo no paciente, estendo pro pescoço, tá? Vem muito produto. E muitas vezes, eu não vou fazer a máscara, Nath, terminou a máscara, ou nesse paciente não posso investir, tem que ter um mínimo de produtos. Você pode ter um, assim, no seu consultório, que é indicado pro home care, e você põe algumas gotinhas ali e finaliza também depois do drug delivery. Esses você pode usar para finalizar outros procedimentos. O paciente veio fazer toxina. Aí você aplicou toxina, limpa o rosto, tira as gotinhas de sangue, não deixa o paciente ir embora assim. Tá. E aí? E aí eu libero o paciente assim? Não, passa um sérum finalizador no paciente. Tem o outro também, aquele ácido hialurônico 10. Oi? Isso, Aldurar. Maravilhoso. E você pode usar para finalizar, como um sérum finalizador no seu consultório. Excelente também. E agora algumas sugestões para uma pele mais madura. O que eu posso fazer, Nath, quando o paciente já tem a pele mais madura, né? Aí as rugas começam a ficar mais aparentes, especialmente a região dos olhos, na glabela, no sulco nasolabial. É um paciente que geralmente tem perda dos contornos, então é um paciente que vai precisar, obviamente, de outros procedimentos associados. O derretimento da face, é um paciente que muitas vezes tem manchas, a textura da pele já não está mais com muito viço. Nesses casos, a gente acaba precisando de mais procedimentos, mais sessões, inclusive. Isso aqui é muito comum, tá? Não sei se vocês já passaram por isso, mas certamente vão passar em algum momento. Paciente de 50, 60 anos te procura e fala assim: quando eu tinha meus 35, 40, eu tinha os meus filhos em fase escolar e eu queria investir nos meus filhos. Meus filhos vêm antes, né? Eu sou mãe, eu sei muito bem como é que é. Sempre vem os filhos antes. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ter um momento. Ela fala, agora é o meu momento, Natália. Agora eu quero cuidar de mim. E você tem que ser esse profissional que vai cuidar, que vai acolher. Porque às vezes ela acha assim, ai, poxa, eu já tô com 60 anos. Não vou ter resultado. Não tem alguma coisa. Claro que você não vai deixar ela com carinha de 20. Não tem como fazer isso. Mesmo que ela tivesse se cuidado, ela estaria melhor, certamente. Mas ela não vai ficar com carinha de 20. E não é isso que você vai prometer para ela. Mas você vai ter opções para ofertar para essa paciente. Você vai cuidar, você vai acolher essa paciente e não te larga nunca mais. Eu tinha pacientes que não faziam nada, nada de home care, não usava protetor, não usava nada. Falou, agora mas eu não vou usar, eu nunca usei. E você não vai dar 20 alternativas de home care para ela usar. Você vai aos pouquinhos. Você vai incluindo uma etapa de cada vez. Não precisa fazer muitos procedimentos no consultório, vai aos poucos, de acordo com a possibilidade de investimento do seu paciente. Mas não abandona o paciente. Não é porque ele não pode investir 10 mil no Pix hoje que você não quer. Não quero esse paciente, então. Ele não pode pagar. Não. Os pacientes mais fiéis que eu tenho são os pacientes que lá no comecinho não podiam investir quase nada. E que também não estavam dispostos a achar que não iam fazer os cuidados. E hoje fazem e amam cuidar de si. Cuidar da sua pele. Nesses casos, isso é uma média, não é receita de bolo, mas geralmente a gente vai fazer mais. A gente vai fazer em torno de 4 a 6 sessões e muitas vezes a gente vai precisar fazer mais sessões de manutenção. Então, às vezes eu vou ter que fazer umas 6 sessões seguidas. A paciente mais jovem, às vezes eu posso fazer 4 sessões ao longo do ano, só para ir mantendo. A paciente que já tem mais necessidades, muitas vezes eu vou precisar fazer no mesmo momento, a cada 21, 30 dias uma sessão, e depois disso, ainda sessões de acompanhamento, assim como a paciente mais jovem. Ela entra no processo de manutenção. Mesma coisa, eu vou analisar a pele, eu vou fazer o preparo no consultório, vou fazer um microagulhamento com drug delivery, vou fazer a minha prescrição home care. Geralmente a gente associa tópico e via oral. E aqui, quando é uma paciente mais senil, é interessante pensar em já colocar outros ativos, não só um hidratante, um protetor solar, mas de preferência a higiene, um antioxidante, se puder, durante o dia. E à noite, então, usar, né, Aí vai depender da necessidade do paciente. Pode ser um hidratante, pode ser um anti-aging, pode ser ativos regenerativos. Muitas vezes a dupla limpeza é necessária, porque isso aqui, na verdade, para paciente bem jovem também, porque tem muita paciente bem jovem que passa, como a gente, eu não sei se vocês falam assim aqui, mas lá no sul a gente fala um reboco no rosto de tanta maquiagem, né? Então,
Às vezes a paciente jovem passa mais do que a paciente mais velha, inclusive. Então, a dupla limpeza é interessante também. Vai usar um cleansing oil e mais um sabonetinho. Ou, eu gosto muito do cleansing oil, eu deixo dentro do chuveiro, passa lá, ela derrete a maquiagem, aquele protetor que não sai de jeito nenhum. E depois passa um sabonetinho ou uma água micelar, enxaga o rosto e vai para o produto que é indicado para ela, de acordo com a necessidade da paciente. Então, aqui, algumas sugestões, e eu gosto de fazer um mix de tudo isso, tá? Então, a gente tem também, não quer dizer que esses não podem ser usados pela paciente mais jovem, nem que aqueles não podem ser usados aqui. É legal ter. Nath, eu tô começando agora, eu preciso comprar todos, esses não vêm bastante aqui. Isso é muito legal, vem 10 ml. Então, vai te render bastante, você consegue usar para mais pacientes. E aí, coloca aqui o conta-gotas, nunca pinguem direto no rosto do paciente. Porque, Nath, não pode, se você tiver muito cuidado de não encostar no rosto do paciente, sim. Então, eu sempre indico assim, pode pingar numa cubetinha, né? Ou na própria luva. E aí, que nem a gente colocava, né? Na minha época lá, que eu fazia a parte dos dentes, colocava muitas vezes aqui um pouquinho da pasta profilática e pegava, usava muito essa parte aqui da luva. Minha luva é limpa, é estéril, eu posso fazer isso. Então, eu, muitas vezes... pode utilizar, ele é bem fluido, então aqui acaba escorrendo, eu prefiro a cubinha, né? Coloco ali quantas gotinhas eu vou usar, ou se conseguir pingar sem encostar no paciente, ótimo, só não pode realmente encostar se você pretende usar mais um paciente. Então aqui a gente tem de coenzima Q10, maravilhoso, ele tem ácido hialurônico também, ele tem vitaminas. Os fatores de crescimento, a niacinamida, que é um excelente clareador e antioxidante. Gosto demais dessa mescla também, né? E os peptídeos. Então, se você tem os 3, você pode colocar um pouquinho de cada um. Pode colocar um pouquinho de cada um. Que eu faço as minhas magias no consultório, né? Mas, às vezes, o fabricante não vai. Mas eles são todos estéreis, né? Então, você vai potencializar o seu resultado, tá? Eu gosto, de associar numa mesma sessão. E para finalizar, da mesma forma, né? Posso usar a máscara, posso usar os ativos, dependendo aí da indicação de cada paciente, né? Então, assim, que alternativas, Nath, de protocolos de tratamento que tu pode nos sugerir, né? Então, eu posso usar quando o meu paciente me procura e ele não fez nada, né? Preciso recuperar, a pele não tá legal, a pele... ou porque a pessoa se expôs muito ao sol agora, no verão, e ela tá voltando e ela quer que eu ajude ela a recuperar, ou por qualquer outro motivo, né? E eu quero preparar essa pele, porque eu vou fazer um peeling mais forte, um peeling de retração, ou eu vou fazer laser, ou eu vou fazer injetáveis, eu preciso melhorar essa pele antes. Posso lançar mão de protocolos como esses que a gente falou aqui. Se o meu paciente faz tempo que ele não volta, e você não trabalhava com essa parte ainda, você só fazia toxina e preenchedor, é uma excelente alternativa de você chamar esse paciente de volta. Olha, agora eu tenho uma alternativa para te oferecer que vai melhorar a tua pele, tem um custo mais atrativo, você consegue trazer de novo. Senão o paciente acha que se ele não puder, se ele precisar investir só a partir de R$ 1.500 é que ele pode voltar para o seu consultório. Aí ele não volta. Aí ele vai lá naquele outro lugar que cobra 990 em 18 vezes. Ele não vai no teu consultório. Porque você só tem a mesma coisa que aquele outro lugar tem para oferecer, né? Então, quando o paciente volta, ou o paciente voltou de férias agora, essa época, eu já tenho várias pacientes organizadas para isso. Tiraram férias, estão voltando, vamos recuperar a pele. Eu não cuidei tanto, um dia eu não passei o protetor, esqueci o boné. Então, é uma alternativa também. E como tratamento também. Aí, como tratamento, depende da necessidade individual de cada paciente. Se eu quero hidratar, se a pele está precisando, é inverno, e ela tá muito desidratada, ou é verão e ela também ressecou demais, descamou, enfim. Tem várias ações, né? Hidratante, antioxidante, ação Botox-like que vai ajudar a durar mais. Tem também esses ativos que vão potencializar, né, a ação da toxina. É excelente, pode fazer junto, inclusive no mesmo dia da aplicação de toxina muscular. Não pode, depois que faz toxina, não pode microagulhar. Pode. Pode microagulhar. Não tem essa mais, não pode baixar a cabeça 4 horas. Sim, eu também falava isso para os meus pacientes, mas hoje a gente já sabe que não precisa. Então não fala isso que você está ultrapassando. Não precisa. E pode microagulhar. Você não vai afundar
travasar sangue no rosto do paciente, não é isso. Microagulhamento brando pode, deve fazer, vai potencializar os resultados. Ainda mais com ativos Botox-like, fantástico. Vai aumentar a durabilidade. E aí você vai associar ativos, não precisa ser só esse. Você vai associar clareadores para melhorar a qualidade dérmica, depende da necessidade daquele paciente. E aí, obviamente, depois que você alcançou os resultados, pronto, tô super satisfeita, tô amando a minha pele, Natália. Pode fazer os planos anuais. Isso eu já fazia na parte dos dentes. Eu já vendia para os meus pacientes. Eu sempre falo assim, no dia da minha formatura, há 21 anos atrás, o dia que eu levantei lá, né, a mãozinha para fazer o juramento, não foi para ficar bonitinho no ângulo da foto. Ai, olha só, vou jurar. Não. Foi verdade, tudo que eu falei. Eu realmente tenho foco nos meus pacientes, eu realmente quero o melhor para os meus pacientes. Eu realmente me coloco no lugar do paciente e eu quero atendê-lo da forma como eu gostaria de ser atendido, como que atendesse a minha mãe. E eu desenvolvi protocolos anuais. Então, os meus pacientes, hoje eu não atendo mais esses pacientes, mas tem pessoas na minha clínica que atendem, que fazem prevenção. Tem pacientes que vêm a cada 3 meses fazer a profilaxia, tem pacientes que vêm a cada 4, depende, cada paciente tem o seu intervalo. Meus pacientes não têm cárie. Endodontista vem quando tem um paciente que teve um acidente e precisa fazer a endo, senão não tem endo no meu consultório. É isso? Aí, quando eu entrei na harmonização, eu falei, nossa, eu preciso disso na harmonização também. E os procedimentos de pele é o que você consegue fazer planos anuais. Eu tenho pacientes que vêm fazer a cada 4 meses, a cada 3 meses, depende do paciente, procedimentos como microagulhamento, como peeling, como análise da pele, um procedimento com dermocosméticos no consultório. E ele se mantém. Que isso você consegue falar assim, nossa, o profissional, o cirurgião dentista, enfim, ele não é um profissional, ele é um profissional que ele não tem um salário fixo, né? A não ser que você seja concursado. Depende, um mês dá mais, outro mês dá menos, não. Você consegue ter um salário quase fixo da harmonização, que você tem aqueles pacientes pagando a mensalidade. Então, eu tenho mensalidade na clínica dos procedimentos de profilaxia e eu tenho mensalidade da harmonização há muitos anos já. E esses pacientes não me largam, porque ninguém faz isso. As pessoas têm preguiça. Elas acham que é muito mais fácil sair injetando. Eu vou ter lucratividade. Num primeiro momento parece que você ganha mais, porque o ácido, ele vale mais, ele é cobrado mais caro. Só que você pode fazer isso mais os procedimentos de pele. Então não tem porquê, né? Você não lança a mão de tudo isso. E eu quero encerrar então com essa frase, que eu sempre digo que nada é de repente. Tudo é uma construção, é um processo. Isso vale para nós profissionais, falar, ai, Nath, mas tu já tem 9.000 alunos, tu já tem 21 anos formada, para ti é mais fácil. Mas não foi sempre assim. Foi um tijolinho de cada vez. Tudo isso foi sendo construído. E isso também vale para você falar para o seu paciente. Quando o paciente de 67 anos chega e te fala assim, eu quero amanhã ter cara de 20. Eu quero numa sessão ter todo... Não vai ter. E você tem que ser honesto. Lembra do foco no paciente que eu falei no início? Ele se mantém sempre. Você fala, não. Você demorou 67 anos para ter essa condição de hoje. A gente vai melhorar, mas não é em uma sessão. Tudo é construção. Deixo aqui o meu QR Code. Se vocês ainda não me seguem, comecem a seguir, @sucesso em Hoff. Toda segunda-feira, às 8h27 da manhã, tem café com a Nath. Toda segunda à noite, no YouTube, tem aulas também gratuitas. No próprio Insta tem muito conteúdo, no YouTube também tem muito conteúdo gratuito para vocês se apaixonarem cada vez mais pela harmonização facial.